Aí, voltando aqui, né, a toda a nossa conversa a respeito de ser uma mulher que é gestante, que enfrenta luto, enfrenta abortos, enfrenta percas. Não foi um processo fácil. Nada disso, gente. Eu tô contando aqui pra vocês, mas eu sofri muito nesses processos, sabe? E eu também aprendo que Deus nos forja através das nossas próprias histórias. A gente se fortalece no testemunho dos outros, mas a gente tem convicção ao falar quando é na nossa pele que passa. Eu queria que ninguém perto de mim passasse por luto, eu queria que ninguém perto de mim passasse por aborto, porque eu sei o tanto que doeu. Eu queria que todo mundo que eu amo, que tá perto de mim, não passasse por coisas como essa, pra mim não ver o sofrimento delas, porque como que dói, gente? Quando em julho, se eu não me engano, acho que foi julho, eu engravidei do Levi, eu achei o quê? Não vai ficar. Vou perder. Eu achava isso, que eu ia perder o Levi. Minha pastora até falava assim comigo, né? Ela é maravilhosa. Quando a gente passa por situações, né, difíceis e aí finalmente a nossa bênção chega, a gente não vai conseguir se alegrar no processo da bênção, porque a gente vai estar cheio de medo das situações anteriores. E fazia total sentido. Se o inimigo não consegue parar a nossa vitória, ele vai fazer a gente ter medo no processo de receber essa vitória. E eu custei a aceitar que o Levi viria e ficaria comigo. Eu lembro que o primeiro ultrassom tinha batimento, o segundo ultrassom tinha um corpinho dele mexendo. Gente, ele tinha acho que 6 centímetros. Ele era uma coisinha pequenininha. E no ultrassom dentro da minha barriga, que nem tinha tamanho, ele pulava. Gente, pequenininho, a coisa mais perfeita da minha vida. Ele pulava dentro da minha barriga e eu olhava aquilo e falava, oh, meu Deus, eu tô vendo um ultrassom que tem batimento, tem corpinho, tem movimento. Mas aí, às vezes quando eu chegava no dia seguinte, eu falava, nossa, não tô acreditando que eu tô grávida e que vai acontecer. As pessoas me perguntavam, é menina, você quer menino ou menina? Eu falei assim, eu quero que fique. Eu quero que venha e que fique. E eu me emociono porque, gente, foi tão... É tão surreal sentir a perca e depois sentir a vitória de receber. É claro que eu queria todos os meus filhos que eu perdi, que eu queria o Heitor comigo. Mas o Senhor transformou a vida do Levi em bênção para mim. Foi uma gestação perfeita. Eu lembro que eu não tive tanto enjoo, eu vomitei um pouco, enjoei um pouco, mas não tive tanto enjoo. No começo eu dormia muito. Eu lembro que meu filho chegava da escola 12h30 com a van. Às vezes eu tava dormindo até 12h30. Eu acordava, recebia ele, colocava a comida dele, falava, amor, vê um pouquinho de desenho que já já a mamãe vai acordar. Aí eu punha o desenho dele e voltava a dormir. Eu dormia às vezes até 2 horas da tarde. Apagava, parecia, era um sono profundo. Aí eu ficava acordada até mais tarde, às vezes, né? Até madrugada, vendo filme, fazendo alguma coisa, né? Mas eu dormia muito. Aí, depois que passou essa fase do sono e do enjoo, eu fiquei super bem no segundo trimestre. Nossa, fiquei muito bem. E minha barriguinha crescendo, ia vendo o sonho se concluindo. E fui acreditando. Às vezes eu ficava com um pouco de medo, fiquei muito chorona, mas estava muito feliz. Nossa, gente, eu tava tão feliz com a vida do Levi. E voltando a falar aqui, né, do central, né, que é o parto. Eu pesquisei muito, estudei muito, li sobre parto, li que não podia fazer força no trabalho de parto ativo, só na hora do expulsivo, que é literalmente quando a gente sente que não tem como controlar e o bebê tá saindo, o nosso corpo sente. Estudei sobre injeção, vacina, o que o SUS dava, o que o SUS não dava, como fazer para que o bebê viesse mais rápido, quais frutas comer, o que não podia comer. Estudei tudo que eu podia estudar, todas as informações que eu podia ter através da internet. Eu lia, relia, via vídeo, via várias coisas, relatos e tudo mais. E cheguei com 30, fui várias vezes, gente, até meu... O que acontece? Os gêmeos nasceram com 32 semanas. Eu achava que eles iam nascer, que o Levi ia nascer prematuro. Então, até 32 semanas eu senti várias contrações de treinamento ligada à ansiedade. Uma mãe ansiosa grávida vai entrar em... Acho que o bebê... Deixa eu ver como é que o bebê tá.
Ele tá dormindo. Todo mundo dormiu agora, graças a Deus. Que é bom que eu consigo contar pra vocês. Tentar ser mais breve, né? Que esses vídeos de parto tá ficando muito longo. E quando tipo assim, tudo que é uma grávida passa, ela sempre vai se basear nas experiências que ela teve, né? Por mais que os outros contam muita coisa, é sempre a nossa experiência que vai contar mais forte. Como o Levi, como o Augusto e o Heitor nasceu prematuro, então até eu fazer 32 semanas, eu tinha arrumado bolsa, eu tinha feito tudo, porque eu falava, não, vai nascer, não tem base. Às vezes pode vir, porque eu já tenho trabalho de parto prematuro, tudo na minha cabeça era isso. Então eu fiz tudo. Arrumei bolsa, arrumei tudo para receber eles de forma prematura. E quando fez 32 não veio, 33 não veio, 34 semanas não veio, eu dava muita crise de ansiedade. Gente, eu surtava, eu ia pro hospital passando mal, chegava lá e falava que era alarme falso, eu vinha pra casa de boa sem sentir nada. Era só pra ir com dor, mas voltava de boa sem sentir nada. Quando eu dei 37 semanas, eu falei, não, agora vai nascer, vai nascer, vai nascer. Levi nasceu nada. Aí eu orei e falei, Deus, tira essa ansiedade de mim, coloca a paz do Senhor dentro de mim, que tudo venha ocorrer da forma perfeita que só o Senhor pode fazer, que toda a minha experiência venha a ser perfeita. Detalhe, eu tinha pedido minha prima para ficar comigo no meu trabalho de parto, porque a minha prima, ela é uma excelente acompanhante. Na época do parto do Heitor e do Augusto, e naquela negligência toda que aconteceu comigo, ela me acompanhou e eu vi ela brigando muito em relação à bolsa de sangue minha, que demorou 2 dias para chegar no hospital. Nesses 2 dias que eu precisei da bolsa de sangue, que eu tive hemorragia, eu fiquei praticamente desacordada de tão... como é que fala? A anemia fica tão forte quando você tem hemorragia, que eu só dormia. E eu lembro de uma madrugada ela fala assim, por que até hoje a bolsa de sangue da minha prima não chegou? Ela tá fraca, ela não fala, ela só dorme. Gente, eu lembro de comer, abrir a boca, alguém me dá comida na minha boca, eu mastigar e dormir. A pessoa falava assim, Cássia, mastiga, mastiga. Eu acordava. Me davam um banho, me faziam tudo pra mim. Nesses 2 dias que depois que eu tive a hemorragia, porque ó, o Augusto e o Levi nasceu na segunda-feira, dia 25. Dia 2 de março, o Heitor morre. Dia 3 eu enterro. Dia 5 ou dia 6 de março de 2019 eu tenho uma hemorragia. E dia 8 eu tomo a bolsa de sangue. Então, gente, foi assim, uma loucura essa situação toda. E coincidiu de um dia ela tá comigo. Nisso que ela estava comigo, eu lembro dela brigando, eu falei assim, essa menina é boa, né? Minha prima é brava, ela é brava. Eu falei, pensei dessa vez, né? Eu com tanto medo de ser negligenciada novamente, fui ganhar bebê em outra maternidade que eu amei. Fui tratada igual uma rainha e falei assim, não vou levar meu marido. Eu acho que ele não vai conseguir me defender se eu precisar. Por que que eu acho que não vai conseguir me defender? Ele não estudou tanto e eu acho que ele ficou muito baqueado em relação a parto e procedimentos da situação do Levi, da situação do Augusto e do Heitor. Então eu queria ter total segurança naquela pessoa que estava me acompanhando. E a Aline sempre passou muita segurança. E é outra coisa também, detalhe importante, ela é advogada. Eu também conversei com ela antes do parto, né? Falei pra ela tudo que eu queria, tudo que eu não queria, o que podia, o que não podia. Dá pra ser as informações. Tinha falado com meu marido também, porque eu falei, vai que acontece de você entrar comigo. Ensinei os dois o que eu queria lá e eles foram sabendo um pouco de lei, o que eu queria e tudo mais. Mas coincidiu de no dia ela conseguir ir comigo pro hospital. Fiz essa oração pedindo a Deus pra eu ficar em paz com 37 semanas. Gente, quando deu 37 semanas, o bebê ficou uma tranquilidade. Eu não tinha contração de treinamento, eu não tinha dor no corpo, eu não tinha peso, eu não tinha nada. Até 37 semanas eu senti várias contrações, depois nada. Falei, gente, parece que agora que o bebê vai nascer ele ficou mais quieto. E foi. Quando eu fiz 39 semanas, a minha mãe falou assim, Cássia, vai lá na maternidade que você quer ganhar bebê. Vai lá conhecer, conversar com as mulheres e tudo mais. Que até então eu tinha ido na maternidade, que eu tinha perdido o Heitor. Qual que era a minha intenção? Porque a maternidade de Contagem, que aconteceu toda a situação difícil com os meus filhos, ela é
ela dá aqui, acho que 5 quilômetros aqui de casa. É muito rápido. E toda vez que eu passava mal, eu ia lá pra ver se tava tudo bem. Mas a minha intenção era, se alguém delas me falasse, ó, o seu trabalho de parto tá ativo, nós vai te internar, eu falava, não, eu não vou ganhar bebê aqui, eu tô vindo aqui só pra me consultar. Eu tinha muito medo de ganhar bebê lá. Aí eu falava assim, eu vim cá só pra consultar. Esse era meu pensamento. Eu vou pra outra maternidade, que era de Betim. Aí acabou, nesse dia em específico, com 39 semanas, minha mãe falar, vai lá, Cássia, pra você ver como é que o bebê tá, e conversa, vê um lugar diferente. Eu falei, vou lá. Gente, eu tava toda fubanga, descabelada, com uma... Nossa, eu fui lá sem pretensão nenhuma de ganhar bebê. Eu tava com 39 semanas e 4 dias, barrigudona, de vestidinho, chinelo, descabelada, sem maquiagem, sem nada. E eu tinha me preparado. Aí eu levei, não levei a mala maternidade, levei nada, gente. Meu marido me estressou, porque eu falei, amor, eu levo, não levo? Ele, leva não, você não tá sentindo nada. Vai lá só pra você ver como é que é mesmo. Chegando lá, olha, ele tá fazendo barulho. Ele tava acordando, fui lá. Tem um TTzinho, ele dormiu de novo. Tentar ser mais rápido. Então, aí minha mãe falou pra mim ir lá. Aí eu fui, cheguei lá, sem dor nenhuma, sem nada, descabelada, bagunçada. Quando eu cheguei lá, fui atendida. E eu falei assim, conforme eu tinha estudado, né, lido lá e tudo mais, eu falei com a médica assim, olha, se tiver como romper minha membrana, que é ali o útero coladinho, né, na parte da vagina, né, lá embaixo lá. Estuda o que é romper membrana quando tá grávida. Aí, eu falei, se tiver como romper minha membrana pra tentar induzir um parto de uma forma mais natural, eu quero, porque... Ai, eu tô doida pra ver logo esse bebezinho. Elas têm certeza? Tô vendo aqui que sua gestação andou bem e tudo mais. Eu falei, foi perfeita. Por isso que eu tô falando isso. Que se tivesse alguma contraindicação, né? Até no posto que eu tava fazendo pré-natal, tava tudo dando tudo certinho. Aí, enfim, ela foi e rompeu minha membrana. Eu fui, deitei na maca, pus meu pezinho pra cima, né? Abri a perna. A mulher lá enfiou o dedo, rompeu minha membrana, doeu um pouquinho. No meu caso, doeu um pouco. Tem gente que fala que dói bastante. Não senti essa dor toda, não. Aí ela falou, ó, eu vou te pôr no cardiotoco pra ver o batimento do bebê, pra ver se tá tudo bem. Aí eu fui pro cardiotoco, isso era 10 horas da noite, gente. Quando foi quase 1 hora da manhã, ela me chamou pra me avaliar de novo. Eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Ela falou, posso então agora estourar sua bolsa pra você entrar em trabalho de parto mais rápido? Eu falei, claro, querida, fica à vontade. E outra coisa, gente, eu fui tão bem tratada e eu vi a mão do Senhor nos detalhes. A médica ainda disse assim pra mim, quando deu 1 hora da manhã, vou estourar sua bolsa e eu vou pôr você em um quarto top. E eu achei que era brincadeira, né? Gente, quando ela rompeu minha bolsa, ela falou assim, parece que você vai ter um trabalho de parto rápido. Esse quarto você vai ver, esse quarto que você vai ver como que é bacana. Tô resumindo. Comecei né, o líquido descer lá, ela deu entrada na minha internação. E quando eu entrei no quarto, o meu quarto tinha hidromassagem, um banheiro só meu, a caminha lá do bebê pra quando ele nascer ficar do meu lado, da minha maca. Eu vi o cuidado do Senhor ali, porque no parto do Augusto e do Heitor, eles nasceram e foram logo pro CTI. Eu não tive esse contato de mãe e filho. A Aline estava ali justamente para, se caso alguma intervenção não necessária acontecesse, ela brigar por mim. Eu não tive isso nos dois. E ter isso com o Levi foi perfeito. Porque eu lembro que 1 hora da manhã eu entrei pra hidromassagem. Quando eu vi aquele quarto lindo, tinha hino tocando, tinha luzinho, o quarto ficou escurinho, tinha luzinho, aquela água quentinha da hidromassagem. E eu ali, né, fazendo movimentos para tentar fazer com que eu ficar relaxado e o bebê o máximo encaixado possível. Eu não fazia força quando vinha a contração. Quando deu, acho que umas 3 horas da manhã, as contrações ficaram mais fortes. Eu pedi a analgesia para conseguir ter um trabalho de parto mais tranquilo. Eles liberaram a analgesia para mim super de boa, gente. Eu fiquei chocada. Claro que eles falaram todas as situações que poderiam ocorrer com a analgesia, mas Deus foi bom. Na hora que eu pedi analgesia,
enfermeira obstetra veio, fez o toque e disse assim, olha pra você ver que loucura, gente. Ou essa mulher, eu não sei. Não sei se ela me mediu certo, ou se ela, sei lá o que ela disse. Ela pôs, fez o toque e me falou, olha mãe, eu sei que você tá com dores absurdas. Gente, eu tava já vidrando de dor. Eu tinha pedido analgesia porque dentro da hidromassagem a dor não tava sendo mais aliviada. Eu estava alucinando de dor. Ela fez o toque em mim e falou que eu tava com 5 centímetros. Eu falei, não tem como tá com 5 centímetros tocando a mão de Deus de tanta dor que eu tô, não tem como. Ela falou, mas se você quiser analgesia, eu posso pedir o anestesista pra descer. Eu falei, não, pede. Passou uns 20 minutos eu lá sentindo dor. E elas tentando me falar lá os procedimentos e tal da analgesia no corpo, que podia demorar o bebê a nascer, podia o batimento cair, e eu só quero parar de sentir essa dor e tal. Porque eu estudei que muitas das vezes elas falam isso para tentar ser o mais natural possível. E é o melhor, o mais indicado, mas eu não tava aguentando mais, gente, tava dando muito. Tanto que eu saí da água, fui pra maca, sequei para ganhar anestesia. Agora vamos para a parte absurda da situação. Isso era umas 3h30, quase 4 horas da manhã. Me colocaram sentada na maca. O médico veio, explicou tudo. A enfermeira falou, eu vou te abraçar para você não mexer na hora que ele estiver aplicando a analgesia na sua coluna. Não pode mexer, porque você pode ficar até tetraplégica. E eu morrendo, sempre tive medo dessa palavra, né, gente? Misericórdia, imagina ficar sem mexer. Abracei ela. E eu, não, pera que tá vindo uma contração. Aí eu ia e vinha uma contração. Eu lembro, gente, ai, eu não gosto de lembrar. Ai, como contração dói. Como contração é absurdamente doloroso. Lembro que ela abraçada de mim, veio uma contração fortíssima. Eu falei, não aplica ainda, não aplica. Aí veio, eu lembro que eu fazia assim. Eu fazia assim, ó. Na maca, né, deitada. Aí eu falei, tá passando, vai rápido. Aí na hora que passou, eu falei, aplica rápido, porque tá vindo muito. Gente, na hora que ele colocou a agulha nas minhas costas, lembrando que eu tinha acabado de pedir analgesia, eles desceram. Pensei que era o bebê. Veio outra contração. Ele tava com a analgesia nas minhas costas. Eu dei um leve na maca, porque o que eu senti? A cabeça do bonitão saindo. Na minha mente, eu estava sentada em cima da cabeça dele, porque eu estava sentindo a pressão forte do expulsivo. O que eu fiz? Pus a mão na maca e dei um leve e falei, ele tá saindo, tira das minhas costas a injeção. E a enfermeira, não, eu acabei de te medir. Eu falei, tá saindo, tenho certeza que ele tá saindo, porque eu já tinha tido um parto, 2 partos antes ainda de gêmeos, então 2 cabeças saíram dessa mulher, né? Aí minha prima olhou, é verdade, tem uma cabeça. Hoje eu falo rindo, mas que desespero. Porque eu estava abraçada, ela estava abraçada em mim por aqui, me segurando. E eu fazendo um leve na maca, porque eu tava com o pé em cima daquelas banquetinhas, escadinha de maca, sabe? E eu dei um leve. Na hora que ele falou, tirei. Foi muito rápido, gente. Na hora que ele falou, tirei. A enfermeira fez assim comigo, me deitou na maca. E a cabeça dele fez assim, puf. Gente, foi muito engraçado. Fez a cabeça dele assim, puf. Quando eu olhei assim e eu vi aquela cabeça, gente, nossa, é desesperador. Aí, quando eu deitei na maca, literalmente, quando eu deitei mesmo, veio outra contração e ele fez assim, ó. Sabe esse blá, 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 blá. Ele fez assim, caiu na maca. Graças a Deus, né? E o desespero. Chama o médico, já avisa que o bebê nasceu. E eu gritaria, porque no quarto tava eu, minha prima, essa enfermeira que tava me abraçando e o anestesista. Eles estavam chamando o médico, né, do parto mesmo. Só que o menino já tava lá, gente. Aí eu, graças a... A única coisa que eu pensava era graças a Deus. Graças a Deus esse menino saiu. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo e colocar as fotos do parto, que do Augusto e do Heitor, eu não consegui tirar foto, porque era minha avó que tava comigo, e ela não é muito da internet, não, né, dessa parte. A minha prima tirou foto de tudo, do quarto, nossa, foi tudo perfeito, gente. Enfim, quando ele nasceu,
Foi muito rápido, eu entrei em trabalho de parto ativo 1 hora da manhã, ele nasceu 4h05 da madrugada, né, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã da madrugada. Eu lembro que já pegaram ele, limparam ele e colocaram ele nesse peito. Ele mamou no meu peito. O Heitor e o Guto não tinham vindo pro meu colo quando nasceu. O Levi veio, ficou com aqueles olhão aberto, me olhando, mamando o tetezinho, e eu olhava assim pra ela, gente. Sabe essa sensação que falam na internet de todos os vídeos? Que a gente é inundado por um sentimento, um amor, uma coisa intensa. E parecia que ele tava sentindo a mesma coisa, porque ele ficava me olhando assim. Ele nasceu 4 horas da manhã. Eu e ele só foi dormir 9 horas da manhã. Então ele ficou 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu e ele, depois do parto, de uma madrugada loucura, ele só foi dormir e eu 5 horas depois, que era quando o dia já tinha clareado, quando meu marido chegou pra ficar com a gente. Ele trocou, né? Trocou de plantão, porque ele tinha que trocar só no horário de plantão. Eu fui inundada de amor, ele foi inundado de amor por mim, eu tenho certeza. E a gente ficou se olhando. E foi tão lindo, tão perfeito. Eu não tive isso com meus primeiros filhos. E o Senhor me permitiu viver isso novamente de uma forma perfeita. Ele no meu peito, ele mamou o peito. O Augusto só veio mamar meu peito depois de 15 dias de nascido. Eu ainda tinha leite, porque Deus foi misericordioso. Eu ainda tinha leite. Na perca do Heitor não fez o meu leite secar. O fato de eu ficar 15 dias internada, passando pela questão do sangue, né, que eu tive lá, hemorragia, meu leite não secou. Eu fiquei 15 dias, gente, depois que eles nasceram sem amamentar. Quando veio o Levi já veio pro meu peito. E ele comeu e eu fiquei olhando assim pra ele, gente, que perfeito. Não tem coisa mais incrível que Deus faz nessa terra, não tem. Deixa eu ver qual que é a bateria, né? Qual que é aqui, porque eu acho que o meu... Não, ainda tem ainda. Ficou lá no meu peito. Ai, gente, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque toda a experiência de trauma, de tristeza, de dor, de ter ficado 34 dias internadas no parto do Augusto e do Heitor, eu fiquei 30 horas internada quando o Levi nasceu. Eu lembro que ele nasceu 4 horas da manhã, aí passou o dia todo. No outro dia de manhã, eu fui embora pra casa. Eu não tive laceração, enquanto eu passei por 3 procedimentos cirúrgicos na minha parte íntima, na do Augusto e do Heitor. Na do Levi eu não tive laceração, porque eu estudei, eu entendi o processo fisiológico. E principalmente o meu Deus, o Deus que eu sirvo, tava lá mediando tudo. A médica me olhou e falou assim, mãezinha, eu não vou precisar te costurar. Você não teve corte nenhum. Eu levantei, depois de 1 hora que eu dei mamar pra ele, eu levantei pra conseguir tomar banho, sozinha. Na do Augusto, gente, eu fui tomar banho, ele nasceu 8 horas da manhã, eu fui tomar banho 8 horas da noite, de cadeira de rodas, quase inconsciente, meu marido que me deu banho. Na do Levi eu já tive como levantar pra tomar banho. Todos os detalhes Deus cuidou de mim. Todos os detalhes Deus cuidou de mim. Eu não sei o que você tem de medo, mas em todos os detalhes Deus cuida de você. Ele cuidou de mim. Eu não tenho o que dizer. Não tem, gente. Eu fico... Tudo que eu passei. E o Senhor cuidou de mim, tudo. Ai, que... Nossa, eu tô muito empolgada. Eu tenho que parar esse vídeo que já tá com 24 minutos. É um vídeo muito longo, mas eu tô muito feliz de dividir isso com vocês. Que em tudo o Senhor reverteu. Eu tenho uma família linda, abençoada e cuidada por Deus. Me curte esse vídeo, curte os meus vídeos, me segue. E comenta se você tem alguma dúvida, qualquer coisa comenta. Eu estou aqui para responder vocês em qualquer coisa.